Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar na história de Eude. Ele foi o segundo juiz de Israel, uma figura, sim, bem marcante, conhecido por ser canhoto e por um ato de coragem que, nossa, mudou tudo para o povo dele. Nossa conversa vai seguir os pontos do artigo Eude, o segundo juiz de Israel, conhecido como juiz canhoto, do Diego Pereira do Nascimento, lá do site Teológico Club. A ideia é entender quem foi esse Eude, sabe? O contexto de opressão que eles viviam com o rei Eglon, a estratégia super engenhosa que ele usou para libertar Israel e o que essa história toda pode nos dizer. E olha, já aviso, a forma como ele lidou com o rei Eglon é daquelas de não esquecer, ok? Vamos lá, vamos explorar isso. Exato. E é bom a gente situar onde isso acontece, né? É o período dos juízes em Israel. Uma época, assim, bem conturbada. Tinha um ciclo que se repetia muito. O povo se afastava de Deus, aí vinha a opressão de algum povo vizinho, eles clamavam por socorro e Deus levantava um líder, um juiz, para libertar. Eude surge exatamente aí, depois de Otoniel, que foi o primeiro juiz. E a opressão da vez vinha dos moabitas. Certo. Então, Eude. Quem era ele especificamente? O material diz que era da tribo de Benjamim. E o interessante é que ele é o único juiz dessa tribo que aparece na Bíblia. Filho de um homem chamado Gera. Ele nasceu mais ou menos em 1320 a.C. Quer dizer, ele cresceu já nesse clima de domínio do Eglon, o rei de Moabe. A Bíblia não diz quando ele morreu, mas a estimativa é que viveu até uns 1217 a.C. Sobre o pai Gera, a menção é rápida, mas o nome Gera tem várias possibilidades de significado, tipo arrastar, levar embora, peregrino, a pé grão. Uma interpretação que o texto lá sugere, e que eu acho bem interessante, é que o nome poderia indicar uma capacidade de se adaptar, sabe? De se transformar para superar a dificuldade. E isso, de certa forma, parece que casa com a história do próprio Ehud, né? Com certeza. Principalmente pelo jeito, nada convencional como ele agiu depois. Mas antes de chegar nesse ato dele, como era essa opressão dos moabitas? Por que Israel estava nessa situação? Bom, é o padrão que a gente vê no livro de Juízes, né? Otonizon morreu, e aí o povo de Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, como diz o texto. A consequência disso, segundo a narrativa, é que Deus teria fortalecido Eglon, o rei de Moabe, contra Israel. Isso lá por 315 a.C., mais ou menos. E Eglon foi esperto. Ele se aliou com os Amonitas e Amalequitas, que também eram vizinhos ali. Atacou e conquistou Jericó, a famosa cidade das palmeiras. E não foi pouco tempo, não. 18 anos de opressão. É muito tempo. O relato descreve Eglon não só como muito, muito gordo, e esse detalhe físico vai ser importante depois, mas também como um rei bem cruel. E essa crueldade aparecia de forma bem prática, né? Nos tributos. Exatamente. E esses tributos, olha, não era só para arrecadar. Naquela época, imposto pesado era ferramenta de domínio mesmo. Servia para enfraquecer o povo dominado economicamente, para minar qualquer chance de rebelião e, ao mesmo tempo, claro, fortalecer o opressor. Foi uma estratégia bem clara para manter Israel controlado por quase 2 décadas. E sobre o Eglon, a fonte até menciona umas tradições que ligam ele ao Balaque, outro rei moabita. Mas o Eglon viveu bem depois, seria um descendente. Aquela ideia de ele ser pai da Orfa e da Ruth, bisavó de Davi. Bom, o próprio artigo diz que falta evidência para isso. 18 anos assim? Nossa, dá para imaginar o sufoco. Mas, como era o ciclo, né? O povo clamou a Deus, e aí que Deus levanta Eude por volta de 1300 a.C. A primeira missão dele parecia até simples, meio burocrática: levar o tributo anual para o rei Eglon. Só que ele tinha um plano B. Um plano muito bem pensado. E o centro do plano era justamente o fato dele ser canhoto. Isso não é só um detalhe curioso, foi a chave de tudo. Ele preparou uma espada curta, com 2 gumes, uns 45 centímetros, um punhal mesmo, e escondeu debaixo da roupa. Só que em vez de prender no lado esquerdo, como um destro faria para sacar com a direita, ele prendeu na coxa direita. E aí que tá a genialidade.
Pensa só na segurança da época. Quase todo mundo era destro. Os guardas, se fossem revistar alguém, iam procurar onde? No lado esquerdo, né? Onde normalmente estaria a arma para sacar com a direita. Como Eude era canhoto e escondeu a arma do lado direito, ela passou batida. Ninguém percebeu. É incrível como ele usou uma característica pessoal, que talvez nem fosse vista com bons olhos, a favor dele. E tem mais. A análise levanta um ponto bem importante. Naquela sociedade, ser canhoto podia até ser mal visto, talvez sinal de inferioridade ou algo assim. Então, o que poderia ser um estigma, uma marca de exclusão, virou o elemento crucial para ele conseguir se infiltrar. E aqui está uma sacada forte do material. A aparente fraqueza do Ehud, ser canhoto, foi exatamente o que permitiu a vitória. A desvantagem virou arma secreta. Faz todo sentido mesmo. Então tá. Ehud chega no palácio, entrega o tributo pro Eglon, tudo certinho. Depois que cumpriu o protocolo, ele manda embora os outros israelitas que estavam com ele, deviam seus carregadores, e volta a falar com o rei, com uma isca. Diz que tem uma mensagem secreta de Deus para ele. E o Eglon caiu na isca, talvez por curiosidade, talvez por arrogância, achando que Deus ia mandar um recado só para ele. O fato é que ele mandou todo mundo sair. O texto fala que eles estavam numa sala de verão, devia ser um lugar mais reservado, mais fresco. Ehud ficou sozinho com o rei opressor. Portas trancadas, o cenário estava pronto pro ato final. E que ato? Ehud chega perto e fala: "Tenho uma palavra de Deus para ti." Quando Eglon se levanta, talvez esperando ouvir alguma coisa importante, Ehud é rápido. Com a mão esquerda, ele puxa o punhal escondido na coxa direita e crava fundo na barriga enorme do rei. O relato bíblico, como a fonte comenta, é bem gráfico nesse ponto, né? Descreve que a gordura do Eglon era tanta que meio que engoliu a lâmina. Ehud nem conseguiu puxar a espada de volta. O texto até menciona que o conteúdo do ventre teria vazado. É uma morte bem brutal, chocante, totalmente inesperada para o rei e para os servos dele. Foi uma audácia calculada, né? Ele usou o acesso que tinha como entregador do tributo, a privacidade que o próprio rei deu, enganado pela tal mensagem secreta, e o elemento surpresa total por ser canhoto e esconder a arma no lugar menos provável. Um plano executado com uma frieza danada. Exato. E a fuga mostra mesmo inteligência. Ele não se apavorou. Depois de matar o rei, ele trancou as portas da sala por fora. Pra quê? Para parecer que o rei estava ocupado e não queria ser perturbado. Aí ele escapou. O texto até especula como, talvez por uma janela ou alguma saída de serviço, tipo uma abertura sanitária. Uma fuga discreta. Enquanto isso, os servos do Eglon ficaram esperando lá fora, viram as portas trancadas e, segundo a interpretação do texto, acharam que o rei estava aliviando o ventre, né? Um jeito antigo de falar que ele estava no banheiro. Só depois de um bom tempo achando estranha a demora é que eles resolveram arrombar a porta. E aí encontraram o rei morto. Esse tempo foi crucial para o Ehud fugir. Ele correu para a região montanhosa de Efraim, um lugar mais seguro para ele. Lá ele tocou o shofar, aquela trombeta feita de chifre de carneiro. Era o sinal de guerra. Todo mundo reconhecia. E o chamado deu certo. Os israelitas se juntaram rápido. O texto fala em uns 10.000 homens. Imagina a cena. A notícia da morte do Eglon se espalhando, o pânico entre os moabitas, sem líder, confusos. Nesse momento de fraqueza deles, os israelitas, liderados por Ehud, atacaram e conseguiram uma vitória decisiva, acabando com aqueles 18 anos de opressão. E o resultado disso, como a análise destaca, foi impressionante. Israel teve 80 anos de paz. 80 anos. É o dobro do que conseguiram com Otoniel. Durante todo esse tempo, o texto diz que o povo voltou a servir a Deus. Isso mostra que a ação do Ehud, que começou individual e violenta, acabou gerando uma mudança gigantesca, política, militar e até espiritual. Trouxe uma estabilidade que aquela geração não conhecia. 80 anos. É realmente um legado e tanto. A Bíblia não conta como Ehud morreu, mas essa paz tão longa já diz muito. Uma das lições que o material aponta é essa mesmo. Como Deus, na visão bíblica, pode usar gente e métodos inesperados.
Um homem canhoto, que talvez fosse até meio deixado de lado, vira o libertador. A vitória vem por caminhos que a gente não imagina, né? Sim, mas o ciclo de Juízes não perdoa. Depois que Eude morre, a história se repete. Desobediência e logo vem outra opressão. Tem até um detalhe interessante na cronologia aqui. Juízes 3:31 fala rapidinho de Sangá, outro herói que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, tipo uma ferramenta de fazenda. Mas logo depois, no capítulo 4, já entra Débora. Como que fica essa sucessão? Boa pergunta. O que a fonte diz sobre isso? Um juiz logo depois do outro, assim? Então, a interpretação que o artigo traz, baseada numa parte lá do Cântico de Débora, em Juízes 5, sugere que talvez Sangá e Débora tenham sido juízes ao mesmo tempo, tipo contemporâneos, atuando em paralelo, talvez em regiões diferentes de Israel ou lidando com inimigos diferentes. O Sangá pode ter tido uma atuação mais curta, mais focada nos filisteus ali, enquanto a Débora teve aquele papel maior contra os cananeus no norte. Não seria uma linha reta de sucessão, mas talvez uma sobreposição. Interessante essa possibilidade. E, já que a gente está comparando, como Eude fica em relação a Otoniel, o juiz anterior? É um contraste bem legal de ver. Os dois foram libertadores levantados por Deus, claro. Mas olha as diferenças. Tribos diferentes, Judá contra Benjamim, inimigos diferentes, Mesopotâmia contra Moabe, e principalmente os métodos. Otoniel parece mais um líder militar tradicional, né? Venceu em batalha. Já o Eude, ele se destaca pela astúcia, pela infiltração, por aquele ato individual, um assassinato estratégico que bagunçou tudo para o inimigo. Até o resultado, a paz, foi diferente. 40 anos com Otoniel, 80 com Eude. Ver esses perfis tão diferentes mostra, dentro da narrativa, como a liderança pode se manifestar de várias formas. E a análise também afasta a ideia de que alguma falha do Otoniel, no fim da vida, teria causado a queda do povo. Diz que não tem base bíblica para isso. E o artigo também faz comparações mais teológicas, né? Aquela ideia do Eude ser um tipo de Cristo. Sim, mas olha, com bastante cuidado. A tipologia bíblica é aquela busca por figuras ou eventos no Antigo Testamento que de alguma forma apontam para Jesus. Alguns até veem Eude assim, mas o próprio autor do artigo coloca ele como um tipo menor, digamos, comparado com Josué ou Sansão, por exemplo. A comparação acaba ressaltando mais as diferenças do que as semelhanças. E quais seriam as principais diferenças que ele aponta? Bom, a missão do Eude era muito específica: libertar Israel fisicamente naquele tempo do domínio moabita, e ele fez isso com um ato violento, um assassinato. Já a missão de Cristo, para a teologia cristã, é algo universal: libertar a humanidade espiritualmente do pecado, para sempre. E como? Através de um sacrifício voluntário, não violento. A espada de 2 gumes do Eude, usada para matar, é o oposto da cruz, que é símbolo de redenção pelo amor, pelo sacrifício. São propósitos e métodos totalmente diferentes, né? Entendido. Então, para a gente fechar nossa conversa de hoje, a gente relembrou a história de Eude, o juiz canhoto lá de Benjamim. Vimos a estratégia brilhante dele, o ato corajoso contra o rei Eglon, que trouxe libertação e incríveis 80 anos de paz para Israel. Percebemos como essa história pode ilustrar aquela ideia de que pessoas inesperadas, às vezes até vistas como diferentes, podem realizar grandes coisas. E até descobrimos o provável significado do nome Eude, que é Ehud em hebraico, algo como simpático ou amigável, embora a união também seja uma possibilidade, meio irônico, né? Pensando no ato mais famoso dele. Sem dúvida. E essa análise toda da história do Eude deixa a gente com uma reflexão final, eu acho. A narrativa mostra de um jeito muito vivo como uma característica que podia ser vista só como desvantagem, ser canhoto num mundo de destros, foi totalmente ressignificada, virou a principal vantagem estratégica dele. Isso convida a gente a pensar, né? Nas nossas vidas, na sociedade, como é que a gente olha para o que consideramos fraqueza ou peculiaridade, seja nossa ou dos outros? Será que existe um potencial escondido ali onde a gente só vê limitação? Como que a inteligência, a coragem, a criatividade, vindo de onde a gente menos espera, podem desafiar o que está estabelecido e abrir caminhos novos para superar obstáculos que pareciam gigantes?
Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.